Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já podemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, né, grandemente. Deus, Ele já falou conosco através dos louvores. Se eu tivesse que sair daqui agora, eu já sairia assim, alegre, feliz, porque o Senhor, nosso Deus, já está aqui no meio de nós, já está falando com cada um de nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu tenho por tema dessa mensagem hoje: não temas, crê somente. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para o seu irmão do lado e falar assim: não temas. Aleluia. Crê somente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós entendermos essa mensagem, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos. Marcos, versículo 9. Eu vou ler do 9, versículo Marcos 9, do 14 ao 23. Amém? Do 14 ao 23. Eu creio que todos já acharam. Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando se trouxeram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele, o saudaram e perguntaram aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse-lhe: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e sai-se. Segundo eu disse aos teus discípulos que eu os expulsasse, e não puderam. E eles respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda trazei-no. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitado com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vimos aqui a situação de um pai que tinha um filho que era lunático. Era um filho possesso de demônios. E aquele pai sofria com essa situação do seu filho. E ele pegou o filho e foi até os discípulos de Jesus. E levou ali e pediu que os discípulos de Jesus o expulsassem. Aquele espírito imundo da vida daquele rapaz. E ali os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar ali aquele espírito. E ali o Jesus, vendo aquela movimentação daquela multidão, falando com os discípulos, ele chegou ali. E logo ali aquele pai chegou para Jesus e falou assim: Jesus, está aqui o meu filho. Eu gostaria muito que o Senhor a curasse, porque ele sofre de um espírito imundo que às vezes pega ele e despedaça, joga ele às vezes no fogo, outra hora na água. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cure, que o Senhor liberte esse rapaz. E Jesus falou para Jesus: e os seus discípulos, eu trouxe até os seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus falou para eles assim, expulsou aquele espírito imundo do rapaz.
e falou para eles assim: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando vocês vão ficar sofrendo, né? E ali, o que nós aprendemos aqui nessa situação? Que muitas das vezes nós estamos passando por vários tipos de situações nas nossas vidas. Às vezes no nosso lar, às vezes com um parente, com um amigo, com alguma situação. E nós não podemos fazer nada. Até mesmo nas nossas vidas nós ficamos sem poder fazer nada. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus orando, buscando o Senhor, e aquela situação está se nos afligindo, está nos deixando angustiado, e nós não fazemos nada, né? E até mesmo falamos assim: olha, eu estou na igreja, eu estou indo para a igreja, estou indo para a casa de Deus, e nada acontece na minha vida, e essa situação não muda. Eu vivo essa situação há quantos anos, há quanto tempo, e essa situação não muda. Por que essa situação não muda na minha vida? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para a amada igreja o seguinte: às vezes muitas situações das nossas vidas não mudam, não é transformado, porque nós somos incrédulos, como os discípulos de Jesus eram. Jesus falou assim: ó geração incrédula, né? Faltava o quê? Faltava fé. Eles não tinham a fé para expulsar aquele demônio da vida daquele rapaz. Eles não tinham essa fé. E Jesus, ele quer que nós tenhamos fé, né? E todos aqueles que se aproximam de Jesus têm que ter a fé, né? Para quê? Para que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, para que as coisas comecem a andar nas nossas vidas. E muitas das vezes falta essa fé. Muitas das vezes nós estamos como os discípulos de Jesus, não temos a fé suficiente para ver Deus operar nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastora, como pode? Eu estou na casa de Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas o que eu faço para me ter uma fé genuína em Deus? Irmãos, a palavra de Deus, ela ministra e ela mesmo nos ensina, né? Aqui nós vimos que o pai daquele rapaz, ele prostrou diante de Jesus e falou assim: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ele pediu a misericórdia de Deus, né? Ele pediu para Deus ajudar ele naquela falta de fé que ele não tinha. Ele falou: Senhor, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda para que eu possa alcançar a minha bênção, para que eu possa alcançar a vitória, me ajuda na minha falta de fé. Amém? Ele não chegou e falou para Jesus: mas eu fui lá, seus discípulos não podem expulsar. Mas eu estou aqui já com o Senhor e nada acontece. Eu estou aqui na tua casa e nada acontece comigo, né? Tudo que acontece é de ruim. Ele não foi lá e falou isso. Ele simplesmente foi humilde diante de Jesus e falou: Senhor, me ajuda, cura, liberta o meu filho desse espírito imundo e me ajuda, porque realmente eu não tenho a fé o suficiente para que as coisas aconteçam na minha vida. Amém? Irmãos, nós temos que entender que nós necessitamos da fé em Deus, né? E aqui, hoje, nessa noite, nós estamos aprendendo que muitas das vezes nós temos que fazer como aquele pai, pedir para Deus nos dar fé. Nos dar fé para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda aqui, em Hebreus, olha só, vamos falar um pouco, já que nós estamos falando de fé. Hebreus 11. Hebreus 11, do 6 em diante, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado,
das coisas que ainda não se viam. Tim temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, com essa terra alheia, morando na cabana com Isaac e com Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Amém? Glória a Deus. Vocês veem que aqui tem diferença, né? Pela fé, Noé divinamente obedeceu a Deus por algo que ainda não tinha acontecido no mundo, na terra, que era a chuva. Deus falou que ia chover, que ia haver o dilúvio. E Noé, ouvindo a voz de Deus, ele creu. Olha só a importância de nós cremos naquilo que Deus está falando. Ouvindo a voz de Deus, ele teve a fé e começou a fabricar uma arca, para assim colocar a sua família e salvar daquele dilúvio, daquilo que ia acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos essa fé, uma fé genuína nele. Aí Ele fala assim, pela fé, Abraão saiu do meio da sua parentela. Deus falou assim, olha, Abraão, saia do meio da sua parentela. Mas Ele não falou assim, olha, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai ali para aquela terra. E aquela terra é boa, é para lá que eu estou te mandando. Não, simplesmente Ele falou, Abraão, sai do meio da sua parentela. E Abraão, pela fé, obedeceu a Deus e fez conforme Deus estava mandando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Deus agir nas nossas vidas, irmãos, para Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos que adquirir a fé. Uma fé em Deus, uma fé na sua palavra. Nós temos que crer que a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra no nosso meio, nas nossas vidas. E nós necessitamos de ter essa fé. Porque através da fé, Deus começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Em todas as áreas das nossas vidas que nós necessitamos, Deus começa a trabalhar através das nossas fé. Você já imaginou se Noé não tivesse a fé? Se Noé não acreditasse naquilo que Deus falou? Já imaginou se Abraão também falasse assim, mas Deus está mandando eu sair, mas Ele não está mandando eu ir para os Estados Unidos, que lá é muito bom, lá é uma terra, o povo é bem sucedido, o povo lá é tudo rico, o povo lá é tudo mil maravilhas, é um país de primeiro mundo. Não, ele simplesmente obedeceu a voz de Deus. Por quê, irmão? Porque ele tinha a fé, porque ele acreditava que Deus era o Deus do impossível, que Deus podia realizar, que Deus podia mandar para ele para qualquer lugar, que para onde ele fosse, aonde ele colocasse a planta dos pés dele, aquele lugar ia ser abençoado, aquele lugar ia ser transformado, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós cremos que Deus é conosco, que Deus está conosco, que Deus se faz presente nas nossas vidas, não tem barreira, não tem inimigo que possa se levantar contra o povo de Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não estou agradando meu Deus. Eu estou sendo falho diante de Deus. Mas, pastora, esse é o meu dilema. Esse é o meu pecado. Eu não tenho essa fé que a senhora está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus, você não tem essa fé. Mas hoje você está aprendendo que através de você pedir e se humilhar diante de Deus, pedir para Deus a fé, Ele vai derramar
a fé sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus nessa noite, aleluia, nesse lugar, está derramando uma unção de fé. Aleluia. A fé de Calamanai. A fé de vocês nessa noite vai ser uma fé diferenciada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fé vai ser uma fé tão diferente das que vocês teve até hoje, que quando vocês veem as barreiras, quando vocês veem as muralhas na sua frente, quando vocês veem as coisas difíceis, vocês vão entender que vocês podem todas as coisas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus está nos dando, está nos concedendo essa fé. A palavra de Deus, irmãos, ela não volta atrás vazia. A palavra de Deus não volta atrás vazia. Deus está falando sobre fé. Porque Ele quer nos conceder a fé que nós necessitamos. A fé para operar um milagre na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós, irmãos, adquirimos essa fé, tudo aquilo que nós desejamos, desde que esteja dentro da vontade de Deus, nós vamos alcançar. Porque Deus, Ele está conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Deus, Ele não é um Deus que olha só para o pastor Alexandre, que olha só para a pastora Cassiana, para o presbítero Antônio e para outros, não. Não, Ele quer que todos nós tenhamos a fé nele, uma fé genuína, uma fé que vai nos levando de altura em altura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De degrau em degrau, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É essa a fé que Deus quer que nós tenhamos nele, em nome de Jesus. Ainda que Marcos 5, glória a Deus, Marcos 5, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Marcos 5, versículo 25 ao 28, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Olha só a fé dessa mulher. Havia o quê? Uma multidão que apertava Jesus. Mas ela tinha o quê? Uma fé. Ela falava tão somente para ela, para mais ninguém. Dentro dela, ela tinha aquela fé. E ela falava: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui a diferença, né, dos discípulos de Jesus. Eles não tinham ainda uma fé genuína. Nós vimos aqui o pai daquele menino também não tinha uma fé o suficiente para expulsar aqueles demônios. Mas aqui também vimos uma mulher que tinha uma grande fé, que já sofria há muitos anos com fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Todas as condições financeiras ela já tinha gastado. Mas ela ouviu falar de quê? De Jesus. E dentro dela houve o quê? A fé. E ela foi e falava consigo mesma: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, se tão somente nessa noite, pela pequena fé que você tem, porque a partir do momento que você saiu do seu lar, você entrou no seu carro, que você veio andando, que você se arrumou toda para vir na casa do Senhor, você já demonstrou uma fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E através dessa atitude sua, você já está tocando em Jesus. Você já está tocando em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E quando nós tocamos em Jesus, Ele nos abençoa. Quando nós tocamos em Jesus, sai virtude dele. E a virtude de Jesus sobre as nossas vidas, Ele traga cura, Ele traga libertação, Ele traga aquilo que o seu coração tem desejado. Aleluia, louvado seja Deus. E assim, através dessa nossa pequena fé, Deus trabalha, Deus nos abençoa, Deus nos dá vitória. E nós andamos de vitória em vitória. Aqui no versículo 34, olha só o que fala. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Quem falou isso? Jesus. Filha, Jesus falou para ela: filha. Aleluia. Glória a Deus. Filha. Cadê os filhos de Deus que estão aqui nessa noite? Aleluia. Filha, a tua fé te salvou. E dessa noite, e desse mal, você está curada. Você está sarada. Você está liberta. Você está liberta dessa opressão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher teve essa fé. E Jesus teve uma resposta de bênção na vida dela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ainda aqui no 35, fala assim: então, ele ainda falando, chegaram alguns do príncipe da sinagoga e disseram: a sua filha está morta, para quem fale mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido isso, essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Jesus tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue. A fé de Jairo, que era outro pai que estava preocupado com seu filho, com a sua filha, tinha ido lá no teto. Poxa, Jesus curou a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, operou todas as maravilhas, Jesus também vai curar minha filha. Glória a Deus. E quando Jesus falava ainda com aquela mulher que sofreu fluxo de sangue, chegou ali os principais da sinagoga e falou assim: olha, Jairo, não enfade mais o mestre. A sua filha já morreu. Irmãos, tem gente que tem a boca que vem do inferno, né? Para tirar a nossa fé. Essas são pessoas que Satanás usa para tirar a nossa fé. E ali aqueles homens falavam: olha, não enfade mais Jesus, não incomode mais Jesus, porque a sua filha já morreu. Sua filha já era. Jesus, ouvindo aquilo que eles, aquela má notícia que eles falavam para Jairo, Jesus só virou e falou assim: Jairo, não temas. Por favor, Jairo, não deixe essa notícia, essa palavra entrar no teu coração. Não temas. Crê, Jairo, tão somente. Crê, tão somente. Porque a bênção é tua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, Jesus falou: não temas, crê tão somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito engraçado, interessante isso. Às vezes nós temos que fazer a obra de Deus, mas nós temos que andar também com aqueles que têm a mesma fé que você. Que tem a mesma fé. Jesus ali falou assim: olha, Jairo, não temas, crê tão somente. Mas ali ele chamou quem? Ele chamou Pedro, Tiago e João para ir com ele. Olha aqui, Pedro. Olha aqui, Tiago. Vem aqui comigo, porque nós vamos fazer uma grande obra. E eu preciso aqui comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Homens que têm a mesma fé que eu. Ai, pandarraçudo. Ai, narraçou. Aleluia, aleluia. Irmãos, tem pessoas que é pedra de tropeço. Sabe? Que
que é melhor você já fazer um inventário, um testamento, alguma coisa assim. Por isso que Jesus deixou a multidão para trás. Falou, ficam aí. Mas eu quero aqui comigo Pedro, Tiago e João. E o pai da menina. Porque o que é o interessado na bênção, ele, mesmo se ele não tem fé, ele torce. Para tudo dar certo. Para tudo acontecer. E aqueles que andam pela fé, que têm a fé em Jesus, que sabem que Jesus opera milagre. Sabe? Eles já vão na fé. Que vai acontecer. Que realmente vai acontecer. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter essa fé. Daquilo que você está buscando. Da parte de Deus. Vai acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão no meio do Icomanai, e aqueles que estão andando com você no caminho, que não tiver a mesma fé, você fala, fica aí um pouquinho até você ter a mesma fé que eu. Porque só vai andar comigo aqueles que têm a mesma fé. Que não vai falar que não vai acontecer. Eu quero aqueles que falam que vai acontecer. Porque Jesus vai assinar embaixo a nossa vitória. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes nós falamos assim, mas, meu Deus, então o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu não tenho fé. Eu quero te pedir nessa noite. Você que acha que você não tem fé, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse instante. Só você que acha que precisa de uma ajuda de Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero estar orando por você. Amém? Aquele que precisa de uma ajuda, que fala assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Eu preciso de ter uma fé genuína em Ti, para que as coisas venham acontecer na minha vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ouvir o pastor, o presbítero, o diaconisa Cassiana. Amém? E nós vamos estar orando por esses irmãos. E eu quero falar para vocês, amados, que a fé de vocês vai ser tão grande, que até mesmo vocês vão falar assim, meu Deus, acho que eu estou ficando maluco. Amém? Glória a Deus. A fé de vocês hoje vai ser uma fé diferenciada. A fé de vocês vai ser como a fé de Pedro, João e Tiago. Daqueles homens que andou com Jesus e viu Jesus fazer os milagres. E viu Aleluia, Jesus fazer as coisas acontecer. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala assim. Aleluia. Que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos falar para o monte, já sai daqui e passa para lá. E as coisas vão acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, ó Deus, nesse momento, Senhor. O Senhor visita, Deus, os teus filhos agora, Pai. Deus, eles vieram aqui na frente. Eles vieram aqui, Pai, porque eles creem, Pai. E vão receber do Senhor, Pai. Uma fé, Senhor, genuína, Senhor. Deus, que toda seta, que todo embaraço de Satanás na vida deles, Pai, vai cair por terra. Todo sopro, toda mentira de Satanás agora, Pai, vai cair por terra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque a fé genuína, Senhor, eu creio. O Senhor está derramando agora sobre os teus filhos, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, Pai, abençoa. Visita, Jesus. Visita, Deus. Visita, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Sim, meu Deus. Aleluia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Visita, Pai, em nome de Jesus Cristo, o coração dele agora. E vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, acrescentar, Deus, as coisas. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, a vida dele venha ser mudada, Pai. A vida dele venha ser transformada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que ele venha ser, Deus, uma nova pessoa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que ele vai acreditar, Deus, em Ti, Senhor, da maneira que o Senhor é, Pai. E de tudo que tem impedido disso acontecer, Pai, na vida dele. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos sentar, por favor. Bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, através da nossa fé, o Senhor nosso Deus, Ele tem o poder para restaurar, livrar, abrir caminhos, abençoar, curar e dar vida, ressuscitar mortos. Tudo isso através da nossa fé. O nosso Deus tem esse poder de restaurar, amém? Livrar, abençoar, curar e dar vida e ressuscitar os mortos. Tudo isso através de uma só fé de vocês, amém? As palmas ao Senhor.